Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que desafia uma visão bem conhecida sobre o fim dos tempos, o futurismo. Exato. Aquela ideia de que as principais profecias, a volta de Cristo, tudo isso ainda está lá na frente, né? Isso. E o material que a gente recebeu aponta, assim, o que ele chama de contradições fortes entre essa visão futurista e o que está na Bíblia. Principalmente sobre quando Cristo voltaria, o reino de Deus e até a validade da lei de Moisés. Pois é. A ideia aqui é investigar esses pontos de tensão que essa análise levanta. Perfeito. O centro do argumento do material é esse contraste, né? O futurismo joga os eventos-chave para o futuro. Mas essa análise diz, olha, tem várias passagens que sugerem que muita coisa já aconteceu. Já aconteceu? Como assim? Muitos associam isso aos eventos lá do primeiro século, tipo a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que seria o marco do fim da antiga aliança, aquele pacto origigo. Entendi. Bom, vamos ao primeiro ponto, então, que o texto chama de templo espiritual. A análise cita Jesus falando que ia edificar um templo diferente, espiritual, né? Tipo João 14 e Efésios 2. Aham. Aí a provocação do texto é: se a volta de Cristo ainda não rolou, como diz o futurismo, cadê esse templo prometido? Onde ele está? Exato. E a resposta que essa análise dá é que esse templo, bom, ele foi estabelecido, mas de forma espiritual, justamente quando o sistema da antiga aliança acabou. Ah, então ligado àquela ideia da queda de Jerusalém de novo. Isso. Para essa interpretação não é algo para se esperar no futuro, mas uma realidade espiritual que já começou lá atrás. Interessante. Agora, outro ponto que a análise disse é bem sério. A lei de Moisés. Exato. Cita Mateus 5, Jesus falando que nada da lei passaria até que tudo se cumpra. A questão levantada é: se o tudo se cumprir ainda é futuro, como o futurismo sugere, Sim. então, tipo, a lei de Moisés inteira ainda devia estar valendo hoje, não? Pois é exatamente essa questão que a análise levanta. Aponta isso como uma baita contradição. Porque o entendimento cristão geral é que vivemos na graça, né? Que a lei, pelo menos a parte cerimonial, foi cumprida em Cristo. Certo. E a visão desse documento é que o tudo se cumpriu aconteceu justamente ali, no fim da era da Antiga Aliança, por volta de 70 DC. Faz sentido a lógica apresentada. Mostra como quando muda tudo, né? Totalmente. Muda a compreensão da relação entre lei e graça. E aí fica mais intrigante ainda, porque o material foca bastante naquelas falas de Jesus sobre o reino estar próximo. Mateus 4,17. Isso. E também aquela de que esta geração não passará antes de certas coisas acontecerem. Mateus 24. Uhum. Como o futurismo explica essas falas que parecem tão imediatas para quem ouvia na época? Bom, a análise crítica é justamente isso. Diz que o futurismo precisa dar uma boa reinterpretação nessas marcas de tempo. Reinterpretar o próximo e esta geração. E isso liga direto com o que o texto chama de promessa de brevidade, sabe? Aquelas expressões, em breve, está às portas. Exatamente. Apocalipse, Hebreus, Tiago, tá cheio disso. Em breve, o tempo está próximo. A crítica é forte aqui. Como que em breve pode significar, sei lá, mais de 2000 anos? É um ponto. Parece que esvazia um pouco a palavra, né? Pois é. A análise argumenta que essas palavras perdem o sentido óbvio na leitura futurista e defende que todos esses pontos, o templo espiritual, o fim da lei, o reino próximo, a geração, a brevidade, tudo se encaixa direitinho se o cumprimento for visto lá atrás, no fim da era da antiga aliança. Entendi. Então, para resumir a visão que a gente explorou aqui hoje, essa análise conclui que olhar para o futuro, para tudo isso, cria um choque com a linguagem de tempo da Bíblia Sim, e com a ideia de um reino que estava próximo, com o fim da lei de Moisés e com essas promessas de Jesus e dos apóstolos de que as coisas aconteceriam logo. exato. A visão final que o documento apresenta é que o reino de Deus, na verdade, já está entre nós. Citando Lucas, né? O reino de Deus está dentro de vós. Isso, que Cristo já reina e que os eventos cruciais aconteceram na transição da antiga para a nova aliança. Uma nova realidade espiritual foi estabelecida. Claro que isso abre toda uma discussão sobre interpretação, sobre hermenêutica. Com certeza. Sobre como a gente lê as profecias, o peso do contexto histórico original, é um debate fundamental. E para a gente fechar, fica uma provocação baseada nesse material que analisamos.
E se a gente considerasse sério mesmo a possibilidade de que, em breve, e esta geração foram ditos de forma literal para quem ouviu lá no primeiro século, como essa análise sugere? É uma boa pergunta. Que impacto isso teria na nossa teologia, na nossa forma de entender história, a esperança cristã? Fica aí a reflexão, né? Algo para se pensar.